A gravidez é um momento de muitas expectativas e mudanças na vida da mulher e das suas famílias, porque com a vida que está gerando surgem novas responsabilidades. Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre gestação. E hoje eu tenho a Cláudia e a Marta. A Marta é mãe de trigêmeos de São Paulo, do Samuel, Benjamin e Glória. E a Cláudia também é mãe de 3 crianças, o Noah, a Ágata e a Alice, né? Então a gente está aqui hoje para falar sobre gestação e elas estão aqui para dividir a experiência delas com a gente. Obrigada por participarem hoje comigo Obrigada pelo convite. Dividir a vida de vocês, a experiência de vocês com a gente. Então a gente vai para a primeira pergunta. Quando falar que está grávida? Eu acredito que nós brasileiras geralmente não aguentamos a notícia. A gente fala super cedo. É claro que existem recomendações médicas, né, por conta do aborto espontâneo, né, que se deve esperar até o 3º mês, mas eu acredito que nós, mamães brasileiras, não aguentamos, dividimos logo a notícia. Já as americanas, elas esperam até o 3º mês, seguem direitinho como deve ser feito, né? Então, como é que aconteceu contigo, Marta? Comigo, na verdade, eu fui super rápida, porque como eu estava tendo dificuldade para engravidar, a minha família já sabia que eu estava fazendo um acompanhamento médico e tal, então assim que eu tive o teste positivo de farmácia mesmo, eu já contei para a família do marido, para os meus pais, para minha irmã, foi assim, meio que na hora. Acho que eu estava de 5 semanas grávida. E aí depois, quando eu já estava com 12 semanas, que aí eu já sabia que era trigêmeos, porque a princípio quando eu sabia que eu estava grávida, eu não sabia que era trigêmeos, né? Depois tive que contar de novo a nova notícia de que eram 3. E aí depois que eu falei em público mesmo, coloquei na internet, foi com as 12 semanas mesmo. E contigo, Cláudia? Nossa, eu também falei logo de início, porque eu era louca pra ser mãe, né? Então, quando eu descobri que eu tava grávida, eu saí falando pra todo mundo. Mas eu arrependi, porque eu tive uma péssima experiência. Infelizmente, quando eu tava na minha primeira gestação, quando eu tava com 8 semanas, eu tive um aborto espontâneo. Então, eu realmente recomendo, né, esperar o primeiro trimestre, passar o primeiro trimestre pra estar anunciando pro pessoal, né? Então, gente, eu falei com 7, 8 semanas. Eu comecei a dividir a notícia quando eu estava com 7, 8 semanas, mas com sempre aquele pé no freio, né? A gente fica com medo, mas eu acho que a emoção, a felicidade às vezes é maior e a gente acaba dividindo. Tanto é que aí quando eu engravidei do Noah, eu falei quando eu tava com 5 meses, aí a minha barriga já tava aparecendo, não tinha como esconder mais quando eu saía e tudo, ia na igreja. Eu fiquei com tanto medo, porque o trauma foi tanto, né? Verdade, fiquei com tanta depressão quando eu perdi. Então do Noah eu falei com 5 meses. Da Ágata já foi meio logo do início também, porque eu tava no Brasil, e aí eu queria saber se era menino ou menina. E aí eu tava com 9 semanas, aí era véspera do Dia das Mães, aí eu fiz aquele teste de sangue pra saber, aí deu que era menina. Aí eu não aguentei segurar e falei pra todo mundo que era menina. E da Alice eu demorei 2 meses pra falar. Até que você aguentou, então. A pergunta número 2, ela é subdividida com algumas seções, né? São os serviços que os Estados Unidos oferecem pra gente, né? Existe as aulas sobre o parto, existe o plano de parto, 2, existem outros benefícios que são como massagem, pilates, hidroginástica, yoga, serviços direcionados somente para gestantes. Fiz a yoga, fiz o plano de parto e fiz as aulas sobre o parto, né? Como aconteceu contigo, Marta? Tinha alguma coisa assim do tipo no Brasil? Então, eu fiz a aula de preparação, né, sobre o parto, também do início de como cuidar do bebê, essas coisas. Foi um dia inteiro, foi num sábado, eu lembro que a gente ficou lá o tempo inteiro. O plano de parto já foi um pouco diferente para mim, por eu estar grávida com trigêmeos.
ia ser cesárea, basicamente. Eu ainda tinha a ilusão, a vontade, o desejo, porque antes de eu engravidar eu queria muito ter um parto natural, um parto na água, etc. Mas assim que eu soube que era trigêmeos, eu sabia que a possibilidade seria muito pequena. Então, na verdade, a única coisa que a gente planejou mesmo era que ia ser cesárea, e eu tinha conversado com o médico, que inclusive era um obstetra de parto humanizado, que eu gostaria de segurar os bebês se fosse possível, que eu tinha noção de que por eles serem prematuros talvez não fosse possível, mas graças a Deus deu tudo certo e ele acomodou esses meus desejos, eu consegui segurá-los assim que eles foram tirados de dentro de mim, né? E as aulas eu cheguei a fazer pilates, eu fiz yoga, não era específico pré-natal, mas eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de fazer exercício. Então eu fiz até o momento que na verdade eu tive que entrar em repouso com 25 semanas, porque a barriga já estava muito grande, mas super recomendo, foi assim, ajudou demais. E contigo, Cláudia? Olha, eu não fiz yoga, não fiz pilates, porque eu acho que, não sei, não combina comigo. E pra falar a verdade, eu sou meio preguiçosa pra fazer exercício físico, né? Academia eu sou mais turista. Mas eu fiz hidroginástica, então eu participei de grupos, né, de gestantes de hidroginástica, foi muito bom. E caminhada, gosto muito de caminhar, então eu sempre caminhava com a minha cachorra. E foi muito bom. Então, essas aulas, elas são muito importantes. Eu realmente recomendo a todas as mamães fazerem, né? Principalmente mãe de primeira viagem, porque eles ensinam como você vai amamentar a criança, como você vai dar banho, trocar fralda. E o que eu acho interessante é que a aula aqui nos Estados Unidos, eles dão para os pais, né? Eu acho que no Brasil também, né, Marta? Sim, era pros pais. É mais ou menos o mesmo esquema. Não sei se é tão detalhado, mas... Porque eu acho legal isso, porque o pai também ele tem que ser o cuidador, né? E apesar de eu ser enfermeira, saber cuidar de bebês, trabalhava com bebezinho, né? E meu marido ser médico, mas eu fiz questão dele estar presente, dele participar. E foi muito bom. Acabou que a gente até deu aula lá juntos e eu recomendo. Eles ensinam também aula de reanimação, se acontecer alguma coisa com o bebê engasgar, primeiros socorros. Então isso é muito importante legal. essas aulas. E uma coisa que eu também acho legal, claro que culturalmente no Brasil está mudando, mas a presença do pai aqui não é uma questão, você está convidado, não. É uma coisa que faz parte. Isso. Quando é uma você coisa natural. é uma coisa natural, né? Então eu acho que isso é bem legal, ajuda bastante, tanto no processo da gravidez como nos primeiros meses do bebê, né? A presença do pai. Isso foi, assim, é fundamental. Muito legal. Então, benefícios dos Estados Unidos. Foi bem legal passar a minha gravidez aqui e usufruir desses benefícios que os Estados Unidos têm pra gente. Eu entendo que no Brasil tenha, né? Às vezes não inclui pelo plano de saúde ou possa custar mais caro, né? Aqui é bem acessível, né? Isso. Então, número 3, ultrassom. Geralmente, a ultrassom aqui nos Estados Unidos acontece somente 3 vezes durante a gestação, a não ser que você tenha algum caso em especial. Como eu tive diabetes, eu acabei vendo a Clarice uma vez a mais. Pelo SUS no Brasil, você também só vê 3 vezes. Eu conversei com uma amiga minha para conferir essa informação, ela é obstetra, e perguntei para ela, ela me confirmou que pelo SUS acontece 3 vezes. Se você tem plano de saúde, todo mês você consegue fazer ultrassom. Como é que aconteceu contigo, Marta? Então, comigo de novo, por ser um caso atípico de trigêmeos, eu fazia ultrassons com mais frequência para poder verificar se estava tudo bem, batimento, crescimento, eles mediam toda vez e acompanhavam o crescimento, tanto que a gente marcou a cesárea justamente porque o médico achou que eles não estavam se desenvolvendo tanto mais e seria melhor já fazer do que esperar alguma coisa mais séria acontecer. Foi essa a decisão, na verdade. E mais para o fim, quando foi chegando já no 3º trimestre, eu fazia quase que toda semana a ultrassom, inclusive porque quando eu tive que entrar em repouso com as 25 semanas, porque o meu colo estava afinando, eu comecei a fazer mais ultrassons também para verificar se estava tudo ok, porque tudo poderia iniciar o trabalho de parto, lógico que a gente não queria. Então, e é justamente isso, se você tem o médico, você tem o seguro e ele faz um pedido de ultrassom, não importa, você pode ir lá fazer com o pedido e o seu plano cobre. Vale lembrar que no Brasil também, nos últimos meses, se faz com mais frequência também, né? Se faz
a cada 2 semanas e depois a cada semana, né? Então, no Brasil, realmente tem ultrassom suficiente. Aham. Então, mas é um prazer, né, gente? Toda vida que a gente vai no médico e consegue ver o bebezinho, mata aquela curiosidade, é muito gostoso, né? E contigo, Cláudia, como foi que aconteceu? Então, eu também fiz ultrassom a mais nas minhas 3 gestações, por quê? Por eu ter tido o aborto espontâneo, quando eu engravidei do Noah, aí eu ficava um pouco ansiosa, eu queria ter certeza que estava tudo bem com ele, aí eu pedia para a médica, eu posso fazer ultrassom e tal, e aí eu fiz a mais, do Noah, até porque também quando eu estava com 27 semanas, eu comecei a ter dilatação, então eu tive que ficar um dia internada para segurar o bebê, então eu acabei fazendo ultrassom também a mais por causa do Noah. A Ágata foi porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava no Brasil, então eu ia ficar 2, 3 meses lá, então eu comecei o pré-natal lá, então de lá o médico já pediu também. E aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eles queriam meio que refazer quase que tudo, então eu fiz bastante ultrassom da Ágata. Ah, que bom, né? Isso, nossa, eu ficava toda, né, animada. E da Alice foi um caso atípico, porque a Alice, no exame de sangue que eu fiz, falou que eu estava grávida, eles falaram que eu estava grávida de menino. Só que aí quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, aí a técnica falou assim, não, você tá grávida de menina. Aí então ficou aquela coisa, é menino, é menina. E aí eles pediram, né, ultrassom a mais, e aí foi por isso, até que realmente viu que era menina. Ah, que bom, então. Então nas 3 gestações eu fiz bastante ultrassom. Número 4. Regalias, benefícios que o Brasil também pode te oferecer. No Brasil, nós temos vagas de carro, né, para gestante, temos preferência na fila, né, e em transportes públicos também temos assentos especializados ou especiais para gestantes, né. Então, o nosso Brasil nos oferece isso e eu acho que quando a gente está grávida, a gente sente a diferença como é importante, não é, gente? Assim, uma vaga mais perto, uma fila de banco que a gente consiga não ficar tanto tempo em pé esperando numa fila de banco, né? Então, aqui nos Estados Unidos não existe essas regalias, esses benefícios, né? O que você acha disso, Marta? Então, como eu tive gravidez no Brasil, eu usei sim, principalmente nos mercados. Quando você tá lá na fila do mercado, aproveitava a barriga, que já estava aparecendo bem, para ir na fila de preferencial. No banco eu lembro que eu fiz algumas vezes e também para estacionar no mercado, tinha a vaga mais próxima de grávida, isso me ajudou bastante. Eu acho que é uma coisa muito boa. Legal. E pra ti, Cláudia, o que tu acha? Então, como você falou, aqui não tem, né? Mas eu não senti muita falta não, porque aqui não tem fila no banco, né? É verdade. Então, e assim, a gente não pega transporte público, aqui eu não pego transporte público. No supermercado não tem essas filas gigantes, então eu não senti diferença. Não fez falta. Agora, quando eu estava no Brasil com a Agatha, eu usei, com certeza eu usei a fila preferencial. Aí eu senti falta, talvez, no supermercado, né? Eu viajei grávida, no aeroporto também não existe preferencial, né? Assim, pelo menos para voo nacional, eu fui para Nova York e não tirei proveito disso. Então, nosso Brasil positivo com as regalias para gestante. Eu tive sorte nessa parte, porque eu viajei também, eu estava grávida da Agatha, né, como no Brasil. E aí quando eu voltei, eles deixaram eu passar na frente, porque a fila também estava gigantesca, né, lá no aeroporto. E eles me chamaram assim, eu pensei que nem era comigo, né? Eu vi o guarda lá me chamando, eu comigo. Eu falei assim, não, vem cá, senhora, e tal. E me colocaram na frente. Mas você estava com filho pequeno e grávida. Barriguda, Talvez por isso. Foi ótimo. Número 5, o toque. Nós brasileiros, nós somos super próximos, né? Nós abraçamos, nós beijamos e somos super próximos. Então, aqui nos Estados Unidos, quando as mulheres estão grávidas, uma coisa que eu notei é que ninguém pega na nossa barriga. E as americanas acham estranho quando se a gente pegar. Então, brasileiros, por favor, evitem. Não peguem, elas não têm esse costume, elas não gostam, elas se sentem com a privacidade delas invadida, né? Então, por se acaso você encontrar com uma americana grávida, não pegue na barriga dela, talvez ela não se sinta à vontade. Mas eu não tinha isso, então eu acho que assim, isso foi uma coisa legal. Às vezes quando a Clarice estava mexendo, eu deixei meu sogro sentir a Clarice mexer, um dos meus cunhados. Para mim isso não teve problema nenhum. Eu acho que meu sangue de brasileira continuou.
Mas existe essa diferença. A barriga é a coisa mais natural do mundo. Eu não me incomodo. Como é que você percebe essa situação? No Brasil é assim mesmo. As pessoas queriam colocar, passar a mão, estranho, qualquer coisa. Ainda mais porque via que a barriga era grande, eles achavam, né? Já vai nascer! Não, é porque são 3. Aí eu falava, todo mundo quer ir pra trás. Mas eu também não importava não, porque eu sei que é uma curiosidade, não é um momento tão lindo. Você se sente até assim, você quer atenção até, né? Por favor, então, olhem pra você mim, se sente tô assim, grávida. tá amando nossos filhos, né? Exatamente. Não achei ruim não. Como é que você vê a Eu situação, também Cláudia? não, eu tava tão feliz com minhas 3 barrigões, né, e tal. Isso eu quis mostrar, e eu deixava a pessoa tocar e tudo, que nem a Marta falou, a gente quer ser notada, né? Eu não tô aqui esperando um bebê e tal. Né, o milagre da vida, então pra mim tava tudo bem. Exatamente, o milagre da vida, gente, é isso mesmo. 6. Vestimenta. Como as grávidas se vestem? Brasil versus Estados Unidos. Apesar de que hoje em dia eu acho que tá bem parecido. Mas eu lembro, na gravidez da minha irmã, meu sobrinho já tá com 28 anos, gente. Então faz muito tempo. Mas eu lembro na gravidez da minha irmã, ela vestindo roupas, esbanjando o barrigão. A coisa mais linda, sabe? Aquelas, as blusinhas, sabe? Curtinhas aqui cobrindo só o ombro, com o barrigão de fora. E uma saia bem longa. Eu, assim, achava lindo. Podia ser de moda, do momento e tudo. Mas eu achava lindo. Não sei se ainda acontece. O fato é que no Brasil ainda se usa bastante biquínis. As grávidas usam biquínis na praia, né? Expõe o barrigão. Aqui, quando as americanas estão grávidas, elas procuram cobrir mais a barriga e usar um maiô e tá sempre procurando cobrir mais a barriga. Enquanto nós brasileiras, se tivermos uma brecha, estamos lá querendo mostrar o barrigão, né? Então, como é que você vê a situação hoje em dia, Marta? Então, na verdade, eu nem tinha parado pra pensar nisso até você falar sobre isso. Mas o que eu acho que de diferente, por exemplo, no Brasil, são as fotos de ensaio de gestante. Comparado com as fotos que eu já vi aqui nos Estados Unidos, geralmente as mulheres usam vestidos longos, algo assim. Enquanto que no Brasil, por ter a preferência de fazer fotos na praia, por exemplo, geralmente a mãe tá com um top, mostra mais a barriga. E quando eu fiz as minhas fotos de maternidade, né, de gestante, eu fiz fotos com top, com a barriga aparecendo, e acho que só uma das minhas roupas, das várias trocas, é que era um vestido cobrindo mesmo. Então tem isso mesmo, de querer mostrar, de que não é uma vergonha, não sei, uma questão acho que de modéstia diferente. É verdade. E contigo, Cláudia? Olha, por eu estar aqui nas 3 gestações, eu fiz o ensaio fotográfico, eu fiz também mostrando a barriga e com vestido longos, igual a Marta falou. Com certeza eu quis mostrar a barriga, tava tão lindo, né? Eu tirei foto com top também, mostrando a barriga e com os vestidos longos. Então, eu fiz um ensaio fotográfico, mas confesso pra vocês, eu fiz o meu ensaio com uma americana. Então, a maioria das minhas fotos, a minha barriga tá coberta. Mas eu não tinha me dado conta até o momento. Né? Então eu acho que eu só tenho uma foto mostrando a minha barriga. Cadê minha barriga? Então, eu só tenho uma foto mostrando a minha barriga. Mas fotos mais íntimas, né? O Daniel, meu marido, tirou bastante fotos. E assim, é interessante que são fotos que talvez eu não mostrei pra todo mundo. Talvez essa parte eu criei um pouco do pudor americano, né? Pode ser. Não sei, talvez porque eu vivi a gravidez inteira de começo ao fim aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu não mostrei tanto a barriga. Mas aconteceu também que minha gravidez foi no inverno, né? Eu passei maior parte da minha gravidez foi no inverno. Então talvez isso tenha influenciado um pouco também, né? Então, gente, para finalizar, eu gostaria de perguntar para as meninas se elas têm algo a acrescentar. E vocês que estão assistindo também, por favor, adicione comentários se tem algo que eu não adicionei de diferenças culturais na gravidez entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, Marta, você acha que tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que não, acho que você falou de tudo. Sim? Fica contigo, Cláudia. Foi ótimo o nosso bate-papo aqui.
E a única coisa, né, assim, acrescentar é que curtam bastante, né, a gravidez. isso. Independente de onde você esteja. Isso, verdade. Porque ela passa tão rápido, né? E cada gravidez é única. Então curtam bastante. Isso. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença dessas super mamães aqui. E antes da gente finalizar com esse programa, eu gostaria que vocês também me contassem um pouco do que vocês estão fazendo para as pessoas seguirem o que vocês estão fazendo, né? Divulgar um pouco do trabalho de vocês. Se você puder falar um pouco. Obrigada, claro. Então, eu tenho trabalhado com mães e mulheres já faz um tempo. Eu sempre dei aulas de inglês, trabalhei com línguas, faço trabalho de intérprete aqui nos Estados Unidos. Mas meu coração mesmo está em empoderar as mulheres a encontrarem o seu valor próprio, a se amarem, a se conhecerem. Principalmente depois que a gente se torna mãe, a gente acaba perdendo um pouco essa vontade ou talvez essa permissão de nos dar, da gente tirar um tempo para nós mesmas. Então eu tenho feito esse trabalho através dos meus podcasts. Eu tenho um podcast em inglês que se chama Mom Does It All e um podcast em português que se chama De Bem Comigo. E é essa mesma ideia do meu trabalho de coach, é ajudar as mulheres a ficarem de bem com elas mesmas. A gente fala, eu quero ficar de bem com a vida, mas na verdade primeiro você tem que ficar de bem com você mesma. É verdade. É um constante sentimento de culpa. É muito importante trabalhar esse sentimento de culpa, gente, porque se a gente estiver bem, a gente consegue cuidar melhor das pessoas que estão ao nosso redor, né? E é isso. E contigo, Cláudia, o que você está fazendo? Conta pra gente. Então, eu tenho um Instablog materno que eu criei há uns 7 meses atrás. Me acompanhe, me siga lá, que eu mostro o dia a dia, né, da minha experiência de mãe com 3 crianças pequenas, em idade diferente. E é muito legal. É o @MyPreciousKids. E também sou colunista do @Mães Mundo Afora, que é uma comunidade muito legal, um projeto muito bom, onde nós, mamães brasileiras, que moramos fora dos Estados Unidos, a gente também compartilha um pouco dos nossos desafios, das nossas experiências, das nossas alegrias, das nossas tristezas. Então esses 2 Instagrams, gente, segue a gente lá e compartilhem, dê like, dê os comentários, então no @MyPreciousKids e @Mães Mundo Afora. E é isso, gente. Juntas somos mais. Vamos apoiar umas às outras, que dessa forma nós teremos mais sucesso nessa jornada que é ser mãe. Obrigada por participar do nosso canal Aconchego, o aconchego das mamães brasileiras aqui nos Estados Unidos. Acompanhe a gente. A minha ideia é postar um vídeo no final de cada mês, né? Então, obrigada por assistir até agora e no próximo mês a gente se encontra sobre o tema que vai ser parto. É só uma canequinha, aconchego. Mas com muito carinho. Isso, é o aconchego das mamães brasileiras aqui nos Estados Unidos. É o que eu espero, é que esse canal seja o lugar de aconchego, né? Que a gente possa conversar e lidar com essas diferenças de forma natural, de forma tranquila, né? Isso, de forma aconchegante, porque diferença vai existir em qualquer lugar do mundo, não é isso? Uma respeitar a outra. Isso, isso. Ninguém deixa de ser mais ou menos mãe, o importante é fazer as coisas com amor. Beijo pra vocês, até a próxima.